Boa noite. Boa noite. Em Nova York, Dilma declara que não respeita delator e que não recebeu dinheiro ilícito na campanha. Ela rebateu o empreiteiro Ricardo Pessoa em delação premiada. Ele envolveu o PT nas doações com propina. Petrobras anuncia redução de 37% dos investimentos até 2019 e as ações caem. Risco de calote da Grécia derruba bolsas na Europa. Mesmo com rachaduras, escolas vizinhas às obras do Rodoanel vai reabrir amanhã. Pais e alunos estão preocupados. Emissão de vistos para os Estados Unidos volta ao normal e as entrevistas são retomadas. A escola Professor Primo Pascoli Melari, vizinha às obras do Rodoanel na Zona Norte de São Paulo, vai reabrir amanhã, depois de quase um mês sem aulas. Nossa reportagem esteve lá há 2 semanas e mostrou que o prédio apresenta várias rachaduras. Um laudo preliminar do Instituto de Pesquisas Tecnológicas não apontou as causas do problema e as famílias temem pela segurança das crianças. Monique vem todo dia ver a situação da escola onde os 2 filhos estudam. Hoje ficou sabendo que o laudo preliminar ficou pronto. Nele, o IPT recomendou a desinterdição imediata da escola. Por causa disso, as aulas serão retomadas amanhã, mas ela não comemorou. Eu não sei se eu vou trazer meus filhos para a escola. Por quê? Porque eu tenho medo dessa escola desabar e virar uma tragédia, né? Porque a gente não está confiante no laudo que saiu. A Escola Municipal Professor Primo Pascoli Melari tem 1.131 alunos e está fechada há quase um mês por causa de rachaduras. Os problemas atingem corredores, banheiros e até uma sala de aula. Segundo a Prefeitura de São Paulo, as salas mais atingidas vão permanecer fechadas. As inspeções técnicas vão continuar 2 vezes por semana e as aulas perdidas serão repostas nas férias. A Prefeitura informou que durante o período em que a escola ficou fechada, as crianças seriam encaminhadas para outras da vizinhança. Mas as mães dizem que apenas a transferência definitiva foi oferecida e que a maioria ficou com medo de perder a vaga. Uma escola aqui perto também, a gente não foi porque não é boa, a educação não é boa, é muita bagunça. Aqui é maravilhoso, então eu resolvi esperar. A escola fica em uma área bem carente da Zona Norte de São Paulo, no Jardim dos Francos, região da Brasilândia. E o prédio é vizinho das obras do trecho norte do Rodoanel, que estão em plena atividade. Para as famílias das crianças que estudam na escola, os problemas no prédio começaram justamente por causa das explosões na obra. Tremia muito, bastante. A gente ficava com medo que o teto ia cair na cabeça da gente. A impressão que dá é essa, não tem outra impressão que dá. A UAS, construtora responsável pela obra, afirmou que fez um laudo próprio que não apontou relação entre a construção do Rodoanel e os problemas detectados na escola. O laudo do IPT ainda não apontou as causas do problema, mas um relatório definitivo está em andamento. Eu morro de medo de trabalhar um dia, e só de pensar que a minha filha está na escola, numa área de risco na escola, acontecer alguma coisa. Em nota, a Dersa, empresa controlada pelo governo estadual e que supervisiona as obras do Rodoanel, esclarece que vai encaminhar o laudo à prefeitura assim que receber o documento definitivo do IPT. O laudo deve ser entregue em 30 dias. Também em nota, a construtora OAS, responsável pelas obras do Rodoanel Norte, lote 2, informa que segue recomendações do IPT e que já iniciou reparos nos revestimentos das paredes dos banheiros dos andares térreo e intermediário da escola. O Consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo voltou a fazer entrevistas para emissão de vistos. Por causa de uma falha no sistema, o serviço estava parado desde a semana passada. De acordo com o consulado, quase 40 mil pessoas foram prejudicadas, mas o problema ainda não foi totalmente normalizado. Rotina de filas retomada nesta segunda-feira em frente ao posto da Vila Mariana, do Centro de Atendimento ao Solicitante do Visto Americano. Apesar da grande concentração de pessoas, a maior parte já estava com agendamento programado para hoje. Ana Paula conseguiu, inclusive, antecipar a data para entregar a documentação. 13 de julho nós conseguimos antecipar para agora dia 29 e 30. Desde o dia 9 de junho, o sistema de dados do Consulado dos Estados Unidos começou a apresentar falhas na emissão de vistos em diferentes países. Janice trabalha em uma agência de viagens e teve trabalho dobrado nos últimos dias.
Atrapalhou um pouco assim no sentido assim que tem clientes que já tinham a passagem comprada, né, e tiveram que remarcar, pagar taxa de remarcação, né. Pelo tamanho da fila em frente ao Consulado-Geral dos Estados Unidos aqui em São Paulo, a prova de que o Estado paulista é o que mais emite vistos para o país norte-americano. Em junho do ano passado, a média foi de mais de 2.500 vistos emitidos por dia, sendo que no mesmo mês foram cerca de 90 mil registros em todo o país. A fila realmente estava longa logo nas primeiras horas da manhã. No entanto, tudo aparentemente mais calmo e organizado. Com a mala na mão, Camila veio de Batatais, a mais de 350 quilômetros de São Paulo, já com agendamento programado. Já estava agendada já faz um mês, mais ou menos. E eu fiquei preocupada, até porque estava muito próximo da data que estava dando problema aqui, né? Então eu fiquei acompanhando a semana, eu fiquei com medo, sabe, de chegar, tá tumultuado, de não conseguir, porque é trabalho, né? Tem a rotina lá e eu não poderia perder muitos dias de serviço. No posto de Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, tudo ainda mais tranquilo. Mas com a paralisação dos serviços durante quase um mês, a família de Larissa ficou ansiosa com a documentação para a viagem a Orlando em agosto. A gente ficou com medo de não dar certo, mas acredito que agora vai. De acordo com a assessoria do Consulado dos Estados Unidos, pode haver atraso na entrega dos documentos. O prazo normal é de 10 dias úteis. Casos de urgência, como tratamento médico ou morte, podem ter os pedidos agilizados desde que o motivo seja comprovado. Hoje foi o primeiro dia útil da ciclovia aqui na Avenida Paulista, inaugurada ontem. A repórter Carla Rodeiro está na avenida e tem mais informações. Carla. Oi, Estela. Olha, a prefeitura não divulgou nenhuma contagem, também nem informações sobre a frequência nesse primeiro dia útil. O que a gente percebe é que o maior movimento parece ser de quem já pedalava pela Paulista para se locomover, para ir ao trabalho e passou a se sentir mais seguro. Antes, os ciclistas precisavam compartilhar a faixa da direita com os ônibus. Na convivência com o pedestre, aí nós flagramos casos como esse que você vai ver aí, em que o ciclista desrespeita a sinalização e ultrapassa o sinal vermelho no cruzamento com a faixa de segurança. Mas também teve casos em que foi o pedestre que atravessou fora da faixa e aí acabou acessando a ciclovia no lugar errado. Apesar disso, não foram registrados incidentes envolvendo pedestres e ciclistas nesse primeiro dia. Bem, neste domingo, nós acompanhamos a inauguração da ciclovia da Paulista desde os primeiros momentos, desde o momento em que a avenida foi fechada para os carros. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Cedo pela manhã, ciclistas, amigos e familiares de Márcia Prado e Júlio Dias deram um trato nas duas Ghost Bikes da avenida e as ornaram com flores. A vida é para ser celebrada mesmo, entendeu? Inclusive através da morte. Em seguida, a ciclovia da Paulista foi inaugurada pelos próprios cicloativistas em uma cerimônia informal cheia de emoção na Praça do Ciclista. Anos de ofícios, manifestações, até projeto básico de ciclovia a gente doou para a Prefeitura de São Paulo. Isso é a consolidação de um acúmulo histórico da sociedade. Essa não é a ciclovia do Haddad ou dessa gestão, essa é a ciclovia de todos os ciclistas da cidade de São Paulo. O prefeito chegou de bicicleta. Acho bem legal São Paulo se reencontrar com essa perspectiva de melhorar a qualidade de vida. A essa altura, a avenida já estava tomada pela população que veio de várias partes do Brasil. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Temos 6 pessoas no meu carro. Botei as bicicletas em cima e veio todo mundo junto. Bicicleta hoje em São Paulo está dando exemplo para o mundo, né? Para o Brasil. Mais cidadania lá também. A ciclovia sempre traz isso, traz direito, ocupação, direito à cidade e ocupação. Então, esse movimento da ciclovia leva isso para a periferia. É importante que a gente tenha lá pela cidadania. E não tem nada mais exemplar do que isso, do que esse dia aqui na Paulista. A Paulista tomada pelas pessoas, pelas bicicletas, sem o barulho dos carros, sem a velocidade dos carros e
com música, com cultura, né? Porque assim a gente tem uma cidade mais bonita, mais viva, a cidade para o cidadão. E a invasão das bicicletas são para a gente, motor quente. E durante a inauguração, como nós vimos, a Paulista foi totalmente fechada para os carros e, com isso, ficou lotada de ciclistas e pedestres. Muita gente elogiou a nova ciclovia e a possibilidade da Paulista se transformar numa área de lazer se continuar fechada para os carros nos domingos. Mas também teve reclamação. O tapete de concreto vermelho percorre 2,7 km do Paraíso até a Consolação. Outros 800 metros ainda em obras seguem pela Avenida Bernardino de Campos e também fazem parte do trecho que consumiu até agora 12 milhões de reais. Na madrugada de domingo, tinta azul foi jogada em um trecho de cerca de 300 metros da ciclovia. Funcionários da prefeitura fizeram a limpeza de manhã. A polícia não identificou os responsáveis pelo ato de vandalismo. Na entrevista durante a inauguração, o prefeito Fernando Haddad foi hostilizado por um grupo que gritava contra o PT. Isso aí tem, obviamente, que sabiam que eu ia estar aqui. Tem uma certa infiltraçãozinha. Mas a gente tem que respeitar porque é uma manifestação também democrática, mesmo que infiltrada. A Avenida Paulista ficou fechada para o trânsito de carros até o fim da tarde. Neste domingo, a justificativa foi a segurança. A ciclovia e a ciclofaixa ativada não seriam suficientes para tantos ciclistas esperados para a inauguração. Mas a experiência serve de teste para um projeto que está em estudo na prefeitura. O de fechar a Avenida Paulista para os carros todos os domingos. Eu sou contra. Por quê? Olha, aqui é um quadrilátero da saúde. Aqui não pode fechar. E a calçada aqui é própria para fazer caminhadas, para andar, é própria para pedestre. Sou totalmente favorável, acho que a gente tem que dar lugar mesmo para outros meios de transporte. O carro é uma meio de transporte que já está aprovado que é inviável. Para quem depende de ônibus para tudo, agora a gente, por exemplo, não dá para ir para seguir viagem, temos que descer para pegar metrô e precisamos ir trabalhar. A cidade já entupida de carro a semana inteira. E um dia como hoje, domingo, um dia bonito desse, podia estar sempre livre, assim, para todo mundo utilizar a avenida. O trânsito foi desviado para as ruas paralelas e houve congestionamento ao longo do dia. Ficou muito ruim o entorno. Para quem mora aqui, então, péssimo. Fechar todo domingo? Seria ótimo. Mas e o trânsito não fica pior? Ah, mas aí quem tem carro se vira. Vai dificultar bastante a mobilidade da gente aqui, né? Só acho que devia ser pensado dos dois lados, né? A associação, que reúne moradores e comerciantes de Cerqueira César, também não gostou da ideia. A representante da entidade lembra que a experiência já foi implantada na gestão Marta Suplicy, que voltou atrás depois que os vizinhos se mobilizaram. Quem vê a festa acha até interessante, bonito, todo mundo se divertindo aqui, mas tem um custo para isso. O trânsito que é daqui vai para as vias paralelas. Segundo o jornal o Globo, o empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da construtora UTC, contou em delação premiada que tratou de propina de R$1 milhão diretamente com Edson Lobão, quando ele era ministro de Minas e Energia. Segundo o jornal, Ricardo Pessoa disse que o repasse foi para conseguir contratos das obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. Lobão foi ministro de Minas e Energia nos governos Lula e Dilma e atualmente é senador pelo PMDB. Não é a primeira vez que o nome dele aparece nas investigações da Lava Jato. Ele já foi acusado pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, de pedir R$2 milhões para ele e a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, e também de ter recebido R$10 milhões em propina da Camargo Correia para a construção da usina de Belo Monte. Lobão nega todas as denúncias. O empresário Ricardo Pessoa deve ser convocado pela CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados. A expectativa é que ele compartilhe com os parlamentares as revelações que fez aos investigadores da Operação Lava Jato, parcialmente reveladas pela imprensa. Na delação premiada, ele teria citado pelo menos 18 políticos, entre eles os ministros Aloysio Mercadante, da Casa Civil, e Edinho Silva, da Comunicação Social, e também o senador tucano Aloysio Nunes Ferreira. Para Mercadante, o dinheiro teria sido dado na disputa eleitoral de 2010,
quando ele concorreu ao governo de São Paulo. Edinho foi citado pedindo recursos para a campanha de Dilma Rousseff no ano passado, da qual ele foi tesoureiro. Segundo Pessoa, ele teria repassado 7,5 milhões de reais. O empresário disse também que pagou 2,4 milhões para a campanha de Lula em 2006. Da oposição, Pessoa disse que pagou 200 mil reais para o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, e 150 mil para o deputado federal Júlio Delgado, do PSB. Outra revelação do empreiteiro foi que o advogado Tiago Cedras, filho do presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, teria recebido propina para repassar informações privilegiadas do TCU. Os ministros Edinho Silva e Aloysio Mercadante admitem ter recebido dinheiro da UTC, mas negam qualquer irregularidade. O senador Aloysio Nunes também reconhece a doação para sua campanha, mas ressalva que não teria condições de influenciar decisões da Petrobras em favor da UTC. O deputado Júlio Delgado diz que a doação foi destinada ao PSB, que não recebeu um centavo sequer, e que todas as transferências estão declaradas à Justiça Eleitoral. O advogado Tiago Cedras diz que nunca patrocinou nenhum caso da UTC perante o Tribunal de Contas da União e que vai processar Ricardo Pessoa. Nos Estados Unidos, o presidente Dilma Rousseff afirma que não respeita delator em referência ao depoimento de delação premiada do dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa. Ela negou que tenha recebido dinheiro ilícito na campanha eleitoral do ano passado e destacou que as doações também foram feitas a seu adversário Aécio Neves, em valores semelhantes. Não respeito o delator. Até porque eu estive presa na ditadura e sei o que é. Tentaram me transformar numa delatora. Então, não respeito nenhuma fala. Agora, acho que a justiça, para ser bem precisa, a justiça tem de pegar tudo que ele disse e investigar. Tudo, sem exceção. A justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal. O senador Aécio Neves, presidente do PSDB, afirmou que ainda é preciso cautela ao se falar num eventual pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. No entanto, disse que com a delação premiada, o dono da UTC, Ricardo Pessoa, e a possível rejeição das contas do governo pelo Tribunal de Contas da União, esse desfecho se torna cada vez mais próximo. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Aécio voltou a defender o candidato a vice na chapa dele no ano passado, o senador Aloysio Nunes, também citado por Pessoa. Segundo Aécio, não se pode misturar um apoio legítimo que um candidato recebeu, declarado na Justiça Eleitoral, com o assalto comandado pelo PT que foi feito na Petrobras. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o efeito da lista de Ricardo Pessoa no governo da presidente Dilma. Veio à luz, finalmente, a delação premiada de Ricardo Pessoa. A gente já tinha comentado aqui que esse empreiteiro, que foi o coordenador do cartel que roubou pelo menos 6 bilhões na Petrobras, não seria um delator qualquer. Ele abriu o bico, o STF homologou a delação e o escândalo subiu automaticamente a rampa do Palácio do Planalto. O delator citou 18 nomes e disse ter despejado dinheiro roubado da Petrobras em inúmeras campanhas eleitorais. Citou Lula 2006, Dilma 2014, o petista Aloysio Mercadante e o tucano Aloysio Nunes Ferreira em 2010. O delator disse também que comprou proteção no Tribunal de Contas da União, diz que comprou ainda o sepultamento de uma CPI da Petrobras no ano passado. Ricardo Pessoa fez o diabo. O depoimento dele, os depoimentos dele, deixaram a situação no seguinte pé. Um escândalo que já envolvia os presidentes das duas casas do Legislativo, a Câmara e o Senado, envolve agora também a campanha de Dilma Rousseff, campanha da atual presidente da República. Quem recebeu o dinheiro sujo disse que declarou a Justiça Eleitoral, o que transforma o TSE numa grande lavanderia de dinheiro roubado. Dilma Rousseff, cuja campanha recebeu 7,5 milhões de reais, diz que o seu principal adversário, Aécio Neves, também recebeu dinheiro do mesmo doador, o que é verdade. Aécio Neves defende Aloysio Nunes Ferreira, que foi seu candidato a vice, e evita endossar desde logo o coro do impeachment.
Esses grandes escândalos, como esse que nós estamos vivendo agora, levam o país a uma perplexidade. A perplexidade de quem descobre que não vive propriamente sob uma democracia, mas sob uma ilicitocracia. Quando o escândalo é grande, há um convite generalizado para os grandes acordos. A melhor coisa que você pode fazer agora é torcer para que esse acordão não se viabilize, para que os fatos falem mais alto do que a conveniência dos políticos. Do contrário, o país, o Brasil, perderia uma grande oportunidade de se reinventar. Boa noite. Juiz Sérgio Moro autoriza que Renato Duque, João Vacari Neto e Alberto Youssef viajem a Brasília para acariações. Eles serão ouvidos durante reuniões da CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados. Os encontros estão marcados para julho e agosto. Atualmente, Duque, que é ex-diretor da Petrobras, e Vacari, ex-tesoureiro do PT, estão detidos no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O doleiro Alberto Youssef está preso na carceragem da Polícia Federal, na capital paranaense. Donos de peruas fizeram um protesto hoje de manhã. A manifestação começou em frente à Secretaria Municipal de Transportes, na Rua Boa Vista, e depois os motoristas seguiram em carreata pelas ruas de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, cerca de 50 veículos participaram do protesto. Os motoristas reivindicam que o registro de micro e pequenas empresas de fretamento seja centralizado. Assim, eles teriam liberdade para trabalhar tanto na região metropolitana quanto nas rodovias de São Paulo. Atualmente, ele é feito pela Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e pela EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Apesar do frio da madrugada, a semana começou ensolarada em todo o estado de São Paulo e o sol até ajudou a elevar um pouquinho as temperaturas durante a tarde. Aqui na capital chegou a fazer 23 graus. E amanhã o dia deve ser mais ou menos parecido, mas a partir de quarta-feira, depois de amanhã, parece que nós vamos ter mudanças no tempo. Mariana Armentano é quem traz os detalhes da previsão. Uma nova frente fria começa a avançar do sul em direção ao sudeste do país e deve trazer chuvas para São Paulo a partir de quarta-feira. Amanhã, essa frente fria ainda fica concentrada no sul do Brasil e há chuvas previstas para toda a região e também para o sul do Mato Grosso do Sul. O dia fica bem fechado em boa parte do Rio Grande do Sul e do oeste de Santa Catarina. Nas outras áreas do país, não teremos muitas mudanças. O tempo continua firme e ensolarado no sudeste, no centro-oeste, em parte do norte e do interior nordestino. Mínima nessa madrugada de apenas 10 graus em Curitiba, 12 em Belo Horizonte, 14 em Porto Alegre e 15 no Rio de Janeiro. Durante o dia, a máxima vai aos 25 graus em Florianópolis e também na capital gaúcha, 33 em Cuiabá e 34 graus em Teresina, no Piauí. Para os paulistas, o frio diminui na madrugada e durante o dia o sol brilha forte em todo o estado. Com o avanço dessa frente fria que está no sul do país, ainda não teremos chuvas, mas podemos ter rajadas de vento já a partir da tarde. Chega a fazer até 29 graus amanhã em Votuporanga, apenas 24 na cidade de Franca e no litoral do estado, 28 graus em Santos e 27 em Caraguatatuba. Aqui na capital faz menos frio, mínima de 13 graus nessa madrugada e máxima à tarde de 23. Na quarta, apesar de fazer até 25 graus durante o dia, deve chover a partir do final da tarde. E o tempo continua instável na quinta-feira, com temperaturas entre 14 e 22 graus. O ex-presidente Lula viaja a Brasília para uma série de reuniões. Hoje à noite, o ex-presidente vai se encontrar com dirigentes do PT e jantar com a bancada do partido no Congresso Nacional. Ele também deve se reunir com o marqueteiro João Santana e amanhã com líderes de outros partidos. Com a presidente Dilma em viagem aos Estados Unidos, Lula deve cobrar reações do PT e do governo às denúncias do empreiteiro Ricardo Pessoa. Além da Operação Lava Jato, também devem ser assunto dos encontros a relação com o PMDB e a agenda do PT depois da aprovação do ajuste fiscal. E o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, voltou a ser hostilizado na capital paulista. O novo caso foi ontem, durante um almoço com a família no restaurante da zona sul da cidade. Alguns clientes gritaram e xingaram Mantega. É, ladrão! Ladrão, sim senhor! Ladrão! Palhaço, sem vergonha!
É a terceira vez que o ex-ministro da Fazenda é hostilizado em público em São Paulo. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Como vimos, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi novamente hostilizado em público, agora no restaurante Trio, em São Paulo, onde almoçava com a família. A cena está na internet. Um cidadão facilmente identificável chama o ex-ministro de ladrão. Qualquer cidadão tem direito à crítica, mas quando se diz que alguém é ladrão, é preciso provar a acusação. Nesse episódio, resta alternativa para os envolvidos. O ex-ministro tem direito e dever até de processar quem o xingou. E quem gritou e repetiu ladrão deve provar a acusação. Se Mantega não processar quem o ofendeu de tal maneira, carregará a pecha e voltará a ser alvo de tais acusações. Cada um faz suas escolhas. Esse clima, obviamente, tem a ver com o noticiário e edições e reedições de trechos de delações sobre corruptores e corruptos, com as manchetes e seus receptores também, obviamente, fazendo suas escolhas. Protesto e críticas duras são direitos de cada cidadão, mas tem proliferado, e não como fruto do acaso, até ameaças e agressões. Para citar recentes, as ameaças de morte contra Jô Soares e o escritor Fernando Moraes. Nas ruas e redes sociais, ameaças e agressões a jornalistas, e não apenas, têm sido cotidianas. Parta de onde partir, militante de qual organização for, à direita ou à esquerda, ameaças quase sempre feitas por gente profundamente ignorante e boçal. Quando não, tipos lombrosianos, como o espertalhão Nécio, que se vende como revoltado. Protesto individual e coletivo, crítica até feroz, são necessidade em qualquer sociedade. Já indivíduos ou grupos que projetam suas frustrações, recalques e ressentimentos em toda e qualquer autoridade, isso é doença e requer tratamento. Protestos, ação crítica individual ou coletiva fazem avançar sociedades quando produto de informação de origem plural, do saber pelo que foi vivido, pelo que foi aprendido. É imprescindível informação verdadeiramente plural que não esteja condicionada por interesses de grupos de poder, sejam eles econômicos e ou políticos. Quando informação e opinião não são plurais, fator vital para as sociedades democráticas, predomina essa ignorância boçal e prepotente e a ação fascistoide. Boa noite. O mercado financeiro elevou mais uma vez a projeção de inflação deste ano, a 11ª alta consecutiva. Segundo os analistas ouvidos pelo Banco Central, a inflação vai ficar em torno de 9%. Os especialistas também continuam pessimistas a respeito do PIB. Para eles, o país não crescerá e a retração da economia vai ser de 1,49%. A Petrobras anunciou que vai investir 37% menos entre 2015 e 2019, na comparação com o planejamento anterior de 2014 a 2018. Essa informação está no novo plano de negócios da companhia, aprovado na última sexta-feira pelo Conselho de Administração. Para tentar melhorar a situação econômica, além de reduzir investimentos, a Petrobras pretende vender bens e outros ativos, totalizando 42 bilhões e 600 milhões de dólares em 2017 e 2018. Mesmo com o anúncio do plano de negócios e gestão, a ação da Petrobras na Bolsa de Valores de São Paulo caiu hoje 4,10% e fechou o dia cotada a R$ 14,05. Num seminário empresarial em Nova York, a presidente Dilma Rousseff defendeu o plano de concessões e disse que o Brasil quer projetos viáveis em infraestrutura. A viagem busca ressaltar o compromisso da presidente com o ajuste fiscal e selar a reaproximação com os Estados Unidos. As relações foram abaladas após as denúncias de espionagem feitas pelo governo americano em 2013 contra o governo brasileiro. No seminário com empresários, Dilma afirmou que o aumento da demanda brasileira por infraestrutura nos transportes na última década indica uma necessidade de ampliação dos investimentos no setor. É preciso transformar a demanda potencial por melhor infraestrutura em projetos viáveis de investimento para o capital privado.
Após o seminário, Dilma viajou para Washington, capital do país, onde foi recebida pelo presidente Barack Obama. Juntos, eles visitaram o monumento em homenagem a Martin Luther King, líder da luta pela igualdade de direitos na década de 60. Hoje à noite, Dilma e Obama jantarão juntos na Casa Branca. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A piora contínua das projeções quanto ao desempenho da economia, que já contamina 2016, explica o esforço do governo em estabelecer uma agenda mais positiva. A agenda que passa pelo estímulo às exportações e maior atração para investimentos em infraestrutura, que são dois dos temas em destaque nas conversas da presidente Dilma e comitiva com empresários, o governo e representantes do mercado financeiro nos Estados Unidos. E o caminho é esse mesmo. Aliás, o país já perdeu muito tempo. No período em que se imaginava que era possível crescer só estimulando o consumo, houve um total descuido com o setor produtivo, exportador e com a infraestrutura. A consequência é esse desarranjo que estamos vendo, com inflação muito pressionada, queda de produtividade, de competitividade, serviços precários e caros que reforçam muito o custo Brasil. Agora, embora a agenda mais positiva esteja no caminho certo, não deve produzir maiores efeitos a curto e mesmo a médio prazo. Por maior que seja o potencial do país e o esforço do governo em mostrar que há um redirecionamento da política econômica, tem problemas demais. Essa perspectiva ruim quanto ao andamento da economia, com inflação e juros altos, demanda mais fraca, queda de atividade, recessão, desemprego, dificuldades de cumprimento da meta fiscal, os embates do governo com o Congresso e enfraquecimento político do governo, não só pelos dados ruins da economia, mas também pelos escândalos de corrupção. A lista de problemas é enorme. Dependendo das regras ainda a serem estabelecidas para as concessões, o país até pode atrair mais dinheiro de fora. Todo esforço deve ser feito nesse sentido. É do exterior que deve vir algum oxigênio, tanto via comércio como investimentos, já que no âmbito doméstico as indicações não são as melhores. Os empresários, ou boa parte deles, continuam no aguardo de alguma sinalização mais favorável, adequando a atividade à nova realidade, sem muitos planos de expansão. A Lava Jato comprometeu demais a situação das maiores empreiteiras do país, sem esquecer o encolhimento da Petrobras, que hoje mesmo anunciou esse corte de investimentos de quase 40% em relação ao plano anterior de negócios. Enfim, o país continua com o freio de mão puxado. Eu volto na quinta. Até lá. Os pedágios no estado de São Paulo vão ter aumento de até 8,47% a partir da próxima quarta-feira. Os reajustes vão ficar entre 4,11% e 8,47%. O aumento vale para os pedágios das rodovias paulistas administradas por empresas privadas e atinge carros, ônibus e caminhões. A medida foi divulgada no Diário Oficial do Estado no sábado. Os valores foram calculados de acordo com as variações do Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, no período de julho de 2014 a maio de 2015. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A seleção brasileira já está de volta depois do fiasco na Copa América. O Brasil, como todo mundo sabe, foi eliminado pelo Paraguai de novo, hein, Celso? Pela segunda vez seguida, os paraguaios colocaram fim aos planos brasileiros de conquistar a América. Na edição passada, em 2011, o Brasil foi eliminado nos pênaltis, depois de um empate em 0-0 no tempo regulamentar. Dessa vez, depois de novo empate, agora em 1-1, o Paraguai repetiu a façanha nas penalidades e garantiu o direito de enfrentar a Argentina nas semifinais. Tudo começou muito bem para a nossa seleção, com o Robinho abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Só que já durante a segunda etapa, Thiago Silva, ao tentar cortar um cruzamento, acabou metendo a mão na bola dentro da área. Pênalti que Derlis Gonzalez não desperdiçou. 1-1. Com a igualdade no marcador, a disputa foi para os pênaltis. Do lado brasileiro, Everton Ribeiro e Douglas Costa bateram muito mal e mandaram a bola para longe. Já pelo lado do Paraguai, Roque Santa Cruz também mandou para fora, mas no pênalti derradeiro, Derlis Gonzalez confirmou a sua cobrança e decretou a volta mais cedo para casa do Brasil. Vexame. Sabemos que ia ser difícil, que não ia ser fácil.
temos que continuar trabalhando. Prejudica um pouco, porque os jogadores, hoje em dia, o nível, o ritmo que se joga, a velocidade é altíssima. Então, o jogador tem que estar sempre 100%. E quando cai um pouco o condicionamento físico, alterna o ritmo da partida. Celso, que vexame, hein? O que aconteceu, hein? Eu não estou surpreso. Ou que não está surpreso? Não está surpreso. Ninguém está surpreso. A seleção está muito ruim faz tempo. É que a gente ainda vive das glórias do passado. Aquela tese de que o Brasil nisso, né? É o país do futebol. Isso há muito tempo já se desfez. O Brasil foi mal na Copa do Mundo. Aí ficou aquela sensação para os dirigentes que, foi um acidente de percurso. Isso nunca mais vai se repetir. Nós vimos aí diante do Paraguai. Não conseguimos passar das quartas de final de uma Copa América. E, por além, acho muito provável que o Brasil não se classifique para a Copa da Rússia. Você acha que fica fora? Você acha que fica fora. Bom, o Neymar não joga os dois primeiros jogos das eliminatórias. E o Brasil hoje, sabe, no mínimo igual a Chile, Colômbia, Uruguai, Argentina, Paraguai. Quer dizer, igual para pior, né? Paraguai, Colômbia, atrás de Chile, atrás de Argentina e atrás do Uruguai. Por falar na Argentina, agora pega o Paraguai? Exatamente. Belo jogo esse, hein? Um sufoco. 0-0 com a Colômbia no tempo regulamentar, apesar de ter jogado muito melhor. Mas só na cobrança executada por Tevez, os argentinos puderam comemorar. Na sexta-feira, Argentina e Colômbia fizeram um jogo muito emocionante, mas não saíram do 0-0 graças ao goleiro colombiano Ospina, que fez verdadeiros milagres durante a partida. Na decisão por pênaltis, o colombiano Muriel e o argentino Bilha erraram e levaram a definição da vaga para as cobranças alternadas. Zuniga, Marcos Rojo e Jason Murilo falharam. Coube então a Tevez a responsabilidade de classificar o time e ele não decepcionou. 5-4 para a Argentina. Esse jogo foi muito forte, muito pegado, né? Argentina e Paraguai jogam amanhã e hoje já será conhecido o primeiro semifinalista. Jogam 8h30, Chile e Peru em Santiago. Vamos falar um pouquinho agora do Campeonato Brasileiro. Entre os paulistas, o Palmeiras goleou o São Paulo, arrasou o São Paulo. O Corinthians e a Ponte venceram e o Santos perdeu. Tá triste, né? O Santos caiu diante do Internacional, lá no Sul. Corinthians e Ponte Preta fizeram prevalecer o fator campo, mas o destaque mesmo ficou para a contundente vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Foi 4-0 e poderia ter sido mais. No Allianz Parque, Leandro Pereira abriu o placar contando com a ajuda do desvio da zaga. De cabeça, ainda no primeiro tempo, Vitor Ramos ampliou 2-0 Palmeiras. O terceiro gol foi marcado por Rafael Marques. E o argentino Cristaldo definiu o placar na Arena Palmeirense. Palmeiras 4, São Paulo 0. Na Arena Corinthians, em Itaquera, o time da casa saiu na frente do Figueirense com Wagner Love. Jadson de pênalti ampliou 2-0. Thiago Santana descontou para o time catarinense e ficou nisso, 2-1 Corinthians. Em Porto Alegre, o único gol da partida foi marcado por Valdívia, de falta. Inter 1, Santos 0. Contra o meu Santos, mas foi um belo gol, né? Foi, sem querer. Mas foi ele falou que foi sem querer. Foi sem querer, ele admitiu cruzar, que foi sem querer. E teve muito gol em outras partidas também, né? Sim, o Sport continuou na liderança, apesar do empate com a Chapecoense, fora de casa. E o destaque mesmo ficou para mais uma vitória do Grêmio, desta vez fora de casa. Na ressacada, a zaga do Avaí deu bobeira e Pedro Rocha aproveitou para abrir o placar a favor do Grêmio com menos de 1 minuto de bola rolando. O segundo do tricolor gaúcho veio com Luan, cobrando falta. O Avaí bem que descontou com Anderson Lopes, cobrando pênalti, mas já era tarde. Grêmio 2-1 e foi só. Na Arena Condá, Diego Souza levantou na área e Richelli fez 1-0 para o Sport diante da Chapecoense. Só que já no finzinho da partida, Bruno Rangel achou uma brechinha para empatar o jogo. Final, Sport 1, Chapecoense também 1. No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu o Joinville pelo placar mínimo. Leonardo Silva, de cabeça, fez o gol que garantiu os 3 pontos ao Galo. Quem também venceu por 1-0 e com um gol de cabeça foi o Coritiba. O time paranaense bateu o Cruzeiro no Couto Pereira graças a esse tento solitário marcado por Rafael Lucas. No Serra Dourada, o Goiás bem que saiu na frente do Fluminense com esse golaço do garoto Eric. Mas Wagner e Edson trataram de assegurar a virada carioca já na etapa complementar.
Final Goiás 1, Fluminense 2. A outra virada do fim de semana veio no confronto entre Ponte Preta e Atlético Paranaense. Nicão chegou a abrir a contagem para o Atlético. Só que Renato Cajá e Felipe Azevedo marcaram a favor da Ponte e deram os 3 pontos à equipe campineira. 2-1 Macaca e fim de papo. Na Arena Pantanal, clássico carioca entre Vasco e Flamengo. Riascos de cabeça fez o gol que deu a primeira vitória ao Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro deste ano. 1-0 Vasco, placar final. Golaço também, né? Lindo gol. Belíssimo. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Estela. Grécia fecha os bancos por uma semana e restringe os saques dos correntistas para proteger o sistema bancário. O controle financeiro começou a valer hoje. Os gregos podem sacar apenas 60 euros por dia até o próximo domingo. Os turistas estrangeiros e qualquer pessoa com um cartão de crédito emitido no exterior não vão ser afetados. O fechamento dos bancos e o limite para os saques foram decididos depois da recusa do Eurogrupo em prolongar o programa de assistência a Atenas. O Eurogrupo reagiu quando o governo grego anunciou um referendo para o próximo domingo. Os cidadãos vão às urnas para decidir se aceitam as condições para ajuda financeira, que incluem aumento de impostos e cortes nas pensões. Amanhã vence uma parcela de 1 bilhão e 600 milhões de euros da dívida com o FMI. A Grécia precisa dos recursos da Europa para fazer o pagamento. Se acontecer o calote, o país pode ser retirado da zona do euro. A União Europeia acredita que ainda exista chance de negociação para evitar o calote. Pois é, e o anúncio da Grécia e a ameaça de sair da zona do euro fez os mercados despencarem. As bolsas europeias fecharam em forte baixa. Londres caiu 1,97%. Paris recuou 3,74%. Milão perdeu 5,17% e Frankfurt desvalorizou 3,56%. Hoje, a agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou a nota da Grécia. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, defendeu a abertura de um debate nacional sobre a possibilidade de adoção do parlamentarismo. A proposta já foi rejeitada em 93 num plebiscito. Para Cunha, o sistema presidencialista está em crise e ele sugeriu que a mudança comece a funcionar em 2019, porque agora seria um golpe branco. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Ela fala do agravamento da tensão no cenário político brasileiro. E quem faz a análise dos recentes fatos que impactam a vida pública nacional é o historiador Alberto Adjo, professor titular de História da América Latina Contemporânea da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Obrigada, professor. E quero começar exatamente com essa notícia. A iniciativa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de trazer esse debate, mais uma vez, sobre o parlamentarismo, por todas as razões que ele expõe como sendo avanço político, uma evolução política necessária. Considerando o momento de tensão, de crise política, econômica, essas delações todas, ministros, políticos, parlamentares, lideranças, né, aparecendo nessa Operação Lava Jato, o senhor acha que agora é um bom momento para um debate como esse sobre o sistema de governo, sobre o parlamentarismo? Bom, boa noite a todos, boa noite Maria Lídia, eu agradeço o convite de poder estar aqui no Jornal da Gazeta comentando a conjuntura política do país. E essa notícia pega um aspecto dessa conjuntura, que é o tema do parlamentarismo, que já apareceu na nossa história em vários momentos, em períodos de crise política, de crise nacional. Ora, o parlamentarismo foi adotado, ora ele foi rejeitado. No último plebiscito ele foi rejeitado, mas foi adotado por um momento lá na década de 60, logo depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Então, essa questão colocada agora, ela aparece por conta de um governo muito enfraquecido. O governo da presidente Dilma é um governo politicamente enfraquecido, é um governo que não controla a articulação política do Congresso e do país, é um governo que não tem controle integral
e nem domina, nem orienta o conjunto da política econômica que o país está adotando, que tem inúmeros adversários, inclusive no seu próprio partido. Então, uma presidência da República com a vitória eleitoral de Dilma, assumida num segundo mandato de Dilma Rousseff. Essa presidência, no início do seu governo, nós estamos há 6 meses apenas do segundo mandato, fraca como está, é natural que apareçam inúmeras propostas mais imediatas, mais mediatizadas, propostas que possam atingir diretamente a questão da institucionalidade política ou outras propostas mais estratégicas que estão sendo urdidas por diversos atores. Dentre essas propostas, professor, a questão do impeachment, que também já nesse curto espaço de tempo, houve uma investida inicial, depois um recuo da própria oposição e uma reflexão sobre a inoportunidade desse recurso que é constitucional, quando do ponto de vista da lei há pré-requisitos para que se entre com um processo de impeachment. O senhor entende que, com o Tribunal de Contas tendo arrolado uma série de irregularidades nas contas do primeiro mandato, a presidente Dilma tem aí esse prazo de 30 dias que já estão correndo para se explicar, as delações que acabam envolvendo o comando de campanha dela, delação premiada, né? Que não é a prova de nada, mas que causa o agravamento da crise política e não sabemos, mas pesquisas mostrarão o quanto afeta a rejeição do nome da própria presidente e do partido dela. O senhor acha que a tese do impeachment está ficando progressivamente fortalecida ou, de fato, ela foi colocada de lado em busca de outras alternativas, se for o caso de mudança de sistema de governo? Então, a tese do impeachment teve grande popularidade há algum tempo atrás, apareceu nas manifestações, principalmente as manifestações aí de março, abril, né, nas ruas, apareceu na opinião pública e essa tese depois arrefeceu. Arrefeceu porque efetivamente ela não conta com substrato jurídico para poder ser implementada. Mas está mais forte agora ou não? É possível, tudo depende do andamento do processo aí de apuração da Operação Lava Jato e de comprovação do que efetivamente ocorreu de transferência de dinheiro sujo da Petrobras para campanhas eleitorais, especialmente a campanha da presidente Dilma. A partir daí, é possível um debate mais aprofundado sobre o impeachment. No momento, nós não temos ainda esta configuração. Agora, essa questão do dinheiro, esse dinheiro das empreiteiras, essa coisa toda que envolve políticos, praticamente todos, quase, a gente não pode dizer todos os partidos, mas muitos nomes importantes da vida do país, como uma prática corriqueira. O próprio presidente Lula, lá atrás, na época do mensalão, ele falou aquela coisa de caixa 2, todo mundo faz. Quer dizer, alguma coisa sistematizada no Brasil. E a indagação, se existe, e esse é o argumento daqueles que estão sendo arrolados, que estão sendo apontados, que estão nas delações premiadas. Eles dizem, mas e os outros? Né? Ninguém vai atrás deles? Isso é legitimado no Brasil? A população aceita? É uma coisa que sempre foi aceita e agora existe uma hipocrisia de uma atitude persecutória em relação ao governo de plantão? Ou, de fato, existe um intuito de mudança, de acabar com essa coisa de sobrepreço e propina e dinheiro de caixa 2 para fortalecer campanhas eleitorais? Então, a vida política brasileira, ela está marcada há séculos por essa ideia de que o Estado não é de ninguém. O Estado pode ser ocupado e apropriado por aqueles que o ocupam em determinado momento. Quer a estrutura mesma do Estado, quer empresas públicas
como é o caso que ocorre agora com a Petrobras. Na verdade, é preciso que o país ultrapasse esse momento. Isso seria uma ultrapassagem histórica de superar essa noção de que o Estado é de ninguém. Não, o Estado numa república é o Estado de todos. Assim como a ciclovia que se inaugurou aqui, né, é a ciclovia de todos os paulistas e paulistanos, etc., e todos os brasileiros, o Estado tem que ser de todos, o espaço público é de todos, e aquilo que mantém a vida dos brasileiros através de relações institucionalizadas e democráticas, que é a maior conquista que o país teve, né, nos últimos anos, isso precisa agora de um outro momento de ultrapassagem. A República, a ideia de que o Estado brasileiro é de toda a sociedade, precisa vingar. Eu vejo que a luta contra a corrupção é algo que precisa ser permanente. E é claro que é bom os brasileiros ficarem bastante atentos, porque há, nesse momento da conjuntura brasileira, muita perspectiva por baixo do pano de tentar evitar que isso aconteça. É bom que os brasileiros fiquem bastante atentos. Professor, agradeço muito sua entrevista. Antes eu quero mostrar, professor é autor de Alberto Adjo, autor de muitos livros. O mais recente, Um Lugar no Mundo, Estudos de História Política Latino-Americana, que ele gentilmente nos trouxe. Então, eu agradeço muito, professor, a sua gentileza e os seus esclarecimentos. Uma boa noite. Eu que agradeço. Gamberini. A Tunísia anunciou a prisão de um grupo de suspeitos de ligação com o autor do atentado de sexta-feira numa praia lotada de turistas. O número de mortos já chega a 39. Um vídeo divulgado na internet mostra os minutos de terror na praia de Sulci. Os turistas eram principalmente britânicos, belgas e alemães. O número de mortos deve aumentar porque várias pessoas seguem internadas em estado grave. Este outro vídeo, gravado de um terraço do hotel, mostra o atirador caminhando na praia depois do massacre. Logo em seguida, ele foi morto a tiros pela polícia. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do massacre. Os ministros do interior da França, Alemanha e Grã-Bretanha participaram de homenagem às vítimas em Sulci. O ministro do interior da Tunísia anunciou as prisões de suspeitos de associação com o atentado. Ele disse que as autoridades ainda estão verificando se o atirador treinou em acampamentos jihadistas na Líbia. Na França, o homem que confessou ter decapitado o patrão alegou motivação pessoal para o crime. Mas uma foto tirada por ele ao lado da cabeça da vítima e enviada a um telefone na Síria reforça a tese de motivação religiosa. As duas bandeiras encontradas ao lado da cabeça mencionam o islamismo, mas não têm nenhuma relação com o grupo Estado Islâmico. Atentado à bomba no Cairo mata o procurador-geral do Egito. O ataque ainda não foi reivindicado, mas o braço do grupo Estado Islâmico no Egito havia feito um apelo para que seus partidários atacarem representantes da justiça. A explosão destruiu completamente ao menos 5 veículos num bairro no norte da capital egípcia. O alvo era o procurador-geral Hisham Barakat. Ele morreu no hospital. Barakat indiciou milhares de radicais, sendo que muitos deles foram condenados à morte, depois da destituição do presidente Mohamed Morsi, em julho de 2013. Aqui no Brasil, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que a Operação Lava Jato é um caso descomunal de corrupção. Ele defendeu a sua atuação e pediu o apoio dos colegas para terminar o que começou. Janot é candidato a um novo mandato na eleição interna prevista para setembro. Uma lista tríplice será enviada à presidente Dilma Rousseff. A palavra final será dada pelo Senado. Janot e outros 3 candidatos, Carlos Frederico Santos, Raquel Dodge e Mário Monsalha, participaram de um debate promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você.
Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Até lá e boa noite. Hoje, 10h30 da noite, confira uma entrevista com o empresário João Dória Júnior no Todo Seu.